Áudio Bíblia, Mateus capítulo 17. A Transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles o seu rosto. Resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa o envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei vós, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. A vinda de Elias. E descendo eles da monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém contei a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não a reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhe falava a respeito de João Batista. A cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadeça-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui um menino. E Jesus repreendeu os demônios, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram, em particular, por que motivo não podemos nos expulsá-lo? E ele respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois se é verdade, vos digo que se tiver de fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para outro lado, e ela passará. Nada vos será impossível. Mas se essa casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. De novo Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Reunindo eles na Galiléia, disseram-lhe Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Jesus paga imposto. Tendo eles chegando a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobra os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos, os dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo estão incertos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, abrindo-lhe a boca, achará uma estante, toma-o e entrega-lhe por mim e por ti.